A paz do Senhor Jesus a todos os amados do Pai Celestial. Uma ótima manhã de sábado na presença do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Hoje, dia 28 de novembro de 2020. Há 2 dias já para terminarmos novembro. Já vamos entrar no dezembro, graças a Deus. E crendo que o Senhor há de preparar bênçãos para o teu povo, para a humanidade, para 2021, que seja bênção para nós, amém? Amados, vamos estar lendo nessa primeira leitura, 2 Crônicas, capítulo 32 e o 33. Ontem já conseguimos colocar a leitura do domingo em dia e a partir de hoje, sábado, vamos começar a colocar em dia a leitura de terça-feira e assim sucessivamente. O Senhor te abençoe e te guarde, que você nesse dia, nesse final de semana, possa ter ótimos encontros, dias abençoados na presença do Senhor. Amém? Então vamos lá. 2 Crônicas 32. Senaqueribe invade Judá e Deus destrói o seu exército. Depois dessas coisas e dessa fidelidade, veio Senaqueribe, rei da Assíria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortes, e intentou separá-las para si. Vendo, pois, Ezequias, que Senaqueribe vinha, e que o rosto era de guerra contra Jerusalém, teve conselho com os seus príncipes e os seus varões, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim, muito povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra. E disseram: por que viriam os reis da Assíria e achariam tantas águas? E ele se fortificou e edificou todo o muro quebrado até as torres, e levantou o outro muro para fora, e fortificou a Milo na cidade de Davi, e fez armas e escudos em abundância, e pôs oficiais de guerra sobre o povo, e ajuntou-os a si na praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração, dizendo: esforçai-vos, e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Assíria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele. Com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor, nosso Deus, para nos ajudar e para guerrear nossas guerras. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá. Depois disso, Senaqueribe, rei da Assíria, enviou seus servos a Jerusalém. Ele, porém, estava diante de Laquis, com todo o seu domínio. A Ezequias, rei de Judá, e a todo Judá que estava em Jerusalém, dizendo: assim diz Senaqueribe, rei da Assíria: em que confiais vós, que vos ficais na fortaleza em Jerusalém? Porventura, não vos incita Ezequias para morrerdes à fome e à sede, dizendo: o Senhor, nosso Deus, nos livrará das mãos do rei da Assíria? Não é Ezequias o mesmo que tirou os altos e os seus altares e falou a Judá e a Jerusalém, dizendo: diante do único altar vos prostrareis, e sobre ele queimareis incenso? Não sabeis vós o que eu e meus pais fizemos a todos os povos das terras? Porventura, puderam de qualquer maneira os deuses das nações daquelas terras livrar a sua terra das minhas mãos? Qual é, de todos os deuses,
daquelas nações que meus pais destruíram, que pôde livrar o seu povo das minhas mãos, para que vosso Deus vos possa livrar das minhas mãos? Agora, pois, não vos engane Ezequias, nem vos incite assim, nem lhe deis crédito, porque nenhum Deus de nação alguma, nem de reino algum, pôde livrar o seu povo das minhas mãos, nem das mãos de meus pais. Quanto menos vos poderá livrar o vosso Deus das minhas mãos. Também seus servos falaram ainda mais contra o Senhor Deus e contra Ezequias, o seu servo. Escreveu também cartas para blasfemar do Senhor, Deus de Israel, e para falar contra ele, dizendo: assim como os deuses das nações das terras não livraram o seu povo das minhas mãos, assim também o Deus de Ezequias não livrará o seu povo das minhas mãos. E clamaram em alta voz, em judaico, contra o povo de Jerusalém, que estava em cima do muro, para os atemorizarem e os perturbarem, para tomarem a cidade. E falaram do Deus de Jerusalém, como dos deuses dos povos da terra, obras das mãos dos homens. Porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso e clamaram ao céu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os varões valentes, e os príncipes e os chefes no arraial do rei da Assíria. E este tornou com vergonha de rosto à sua terra. E, entrando na casa de seu Deus, os mesmos que descenderam dele o mataram ali, à espada. Assim, livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Assíria, e das mãos de todos, e de todos os lados os guiou. E muitos traziam presentes a Jerusalém, ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá. De modo que, depois disso, foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Que maravilha! Já lemos essa história, mas aqui em Crônicas ela está mais resumida. Porém, lá em Reis, diz claramente que os que mataram o rei da Assíria foram os seus 2 filhos mais velhos. Nós já lemos isso nessa passagem. Doença e morte de Ezequias. Naqueles dias, Ezequias adoeceu de morte e orou ao Senhor, o qual lhe falou e lhe deu um sinal, mas não correspondeu Ezequias ao benefício que se lhe fez, porque o seu coração se exaltou, pelo que veio grande indignação sobre ele e sobre Judá e Jerusalém. Ezequias, porém, se humilhou pela soberba do seu coração, ele e os habitantes de Jerusalém. E a grande indignação do Senhor não veio sobre eles nos dias de Ezequias. E teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância, e fizeram-se tesouros de prata e de ouro e de pedras preciosas e de especiarias e de escudos e de tudo que se podia desejar. Também armazéns para a colheita do trigo e do mosto e do azeite e estrebarias para toda casta de animais e currais para os rebanhos. Edificou também cidades e possuiu ovelhas e vacas em abundância, porque Deus lhe tinha dado muitíssima fazenda. Também o mesmo Ezequias tapou o manancial superior das águas de Giom e as fez correr por baixo para o ocidente da cidade de Davi, porque Ezequias prosperou em toda a sua obra. Contudo, no negócio dos embaixadores, dos príncipes da Babilônia, que foram enviados a ele, a perguntarem acerca do prodígio que se fez naquela terra, Deus o desamparou para tentá-lo,
para saber tudo o que havia no seu coração. Quanto ao resto dos atos de Ezequias e as suas beneficências, eis que estão escritos na visão do profeta Isaías, filho de Amós, e no livro da história dos reis de Judá e de Israel. E dormiu Ezequias com seus pais, e o sepultaram no mais alto dos sepulcros dos filhos de Davi. E todo o Judá e os habitantes de Jerusalém lhe fizeram honras na sua morte, e Manassés, seu filho, reinou em seu lugar. Então terminamos aqui o capítulo 32 de 2 Crônicas. Vamos para o capítulo 33. Se passar o carro de som por aí, porque aqui é o dia todo, aí a gente dá uma pausinha novamente, tá certo? A idolatria de Manassés. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém, e fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara de diante dos filhos de Israel, porque tornou a edificar os altos que Ezequias, seu pai, tinha derribado, e levantou altares a Baalins, e fez bosques, e prostrou-se diante de todo o exército dos céus, e os serviu. E edificou altares na casa do Senhor, da qual o Senhor tinha dito: em Jerusalém estará o meu nome eternamente. Edificou altares a todo o exército dos céus, em ambos os pátios da casa do Senhor. Fez ele também passar os seus filhos pelo fogo no vale do filho de Inom, e usou de adivinhações, e de agouros, e de feitiçarias, e consultou adivinhos e encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para o provocar à ira. Também pôs uma imagem esculpida, o ídolo que tinha feito, na casa de Deus, da qual Deus tinha dito a Davi e a Salomão, seu filho: nesta casa, em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei eu o meu nome para sempre, e nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenham cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme toda a lei e estatutos e juízos dados pelas mãos de Moisés. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés e ao seu povo, porém não deram ouvidos. O cativeiro de Manassés, sua oração e morte. É impressionante. 80% dos reis que a gente vai lendo, e fez o que era mal aos olhos do Senhor. Terrível, não é? Pelo que o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Assíria, os quais prenderam Manassés entre os espinhais e o amarraram com cadeias e o levaram à Babilônia. E ele, angustiado, orou deveras ao Senhor, seu Deus. E humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. Ele fez oração, e Deus se aplacou para com ele e ouviu a sua súplica e o tornou a trazer a Jerusalém, ao seu reino. Então reconheceu Manassés que o Senhor é Deus. E, depois disso, edificou o muro de fora da cidade de Davi, ao ocidente de Gion, no vale, e à entrada da porta do peixe, e a roda até Ofel, e o levantou muito alto. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortes de Judá, e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também, a garganta está dando umas enrascada, a gente interte lendo e esquece da água. A água é o nosso combustível, não é? Então vamos lá.
e tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, e os lançou fora da cidade. E reparou o altar do Senhor e ofereceu sobre ele ofertas pacíficas e de louvor, e mandou a Judá que servisse ao Senhor, Deus de Israel. Mas ainda o povo sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor, seu Deus. O resto, pois, dos atos de Manassés e a sua oração ao seu Deus e as palavras dos videntes que lhe falaram em nome do Senhor, Deus de Israel, eis que estão escritos no livro da história dos reis de Israel. E a sua oração, como Deus se aplacou para com ele, e todo o seu pecado, e a sua transgressão, e os lugares onde edificou altos e pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que está tudo escrito nos livros dos videntes. E dormiu Manassés com seus pais, e o sepultaram em sua casa. Amon, seu filho, reinou em seu lugar. O reinado de Amon e a sua impiedade. Era Amon da idade de 22 anos quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. E fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés, seu pai. Porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés, seu pai, tinha feito, e as serviu, mas não se humilhou perante o Senhor, como Manassés, seu pai, se humilhara. Antes, multiplicou Amon os seus delitos, e conspiraram contra ele os seus servos, e o mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu todos quantos conspiraram contra o rei Amon, e o povo da terra fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Impressionante, não é, amados? Por que o ser humano é assim? Por que desobedece dessa forma? Mas em Cristo Jesus, hoje é bem diferente. Nós temos prazer em servir ao Senhor, em adorá-lo em espírito e em verdade, não por medo do inferno, mas porque o amamos. Por quê? Porque ele nos amou primeiro. Oh, glória a Deus! Vamos ver, estamos com 17h45, então vamos para a segunda parte daqui a pouco. Que o Senhor te abençoe e te guarde, te dando vitória nesse sábado, nesse final de semana, te dando bons encontros e alegria do Espírito Santo no teu coração. Fique na paz do Senhor Jesus.